Olá pessoal, meu nome é Mardônio Gomes da Costa, eu faço faculdade na Unicesumar, à distância, no Polo de Pacaju, Ceará. Meu RA é 230 787 07 dígito 5 e nós estamos na matéria História do Cristianismo da Reforma Protestante aos dias atuais. Foi nos pedido para nós fazermos um slide sobre a Reforma Protestante em forma de aula, e aqui nós vamos começar essa aula. Vamos começar essa aula vendo aqui os slides e comentando cada um. Antes de falar da Reforma Protestante, eu queria falar sobre a pré-reforma. Antes da Reforma Protestante, já tinha algumas pessoas que lutaram, né? Teve movimentos que criticavam a forma que a Igreja Católica vinha atuando. E esse movimento foi chamado de pré-reforma. A pré-reforma protestante ela é um movimento de renovação, ela queria renovar a maneira como a igreja estava, e também tinha críticas para a mudança daquela maneira que a igreja se portava. A pré-reforma protestante ela preparou o terreno, né, para a reforma de Martinho Lutero, né, reforma protestante. Em geral, teve vários reformadores, mas um dos principais é Martinho Lutero, e essa reforma os historiadores datam ela de 1517. Com essa reforma teve a divisão da Igreja Ocidental, também pré-reforma mostrou a emergência de novas denominações protestantes, que foram consequências diretas desse movimento de pré-reforma. Então, antes da reforma, já tinham pré-reformadores, já tinham críticas, já tinha esse movimento de renovação da Igreja Católica. Um dos pré-reformadores, nós não vamos ter tempo aqui para falar de tudo, mas vamos falar de um dos principais, é o Jean Hus. Ele foi um importante pré-reformador, né, porque veio antes da reforma. Ele nasceu em 1375 e veio a morrer como mártir no ano de 1415. Era um teólogo, era um reformador e também mártir, nascido na República Tcheca. Ele fazia uma crítica social, né? Fazia uma crítica à corrupção eclesiástica, corrupção dos sacerdotes da igreja, também defesa da reforma da Igreja Católica, que influenciaram a reforma protestante. Então ele fazia defesa de uma reforma dentro da Igreja Católica. Eles não queriam acabar com a Igreja Católica, eles queriam apenas que houvesse uma mudança da maneira como ela se portava. Diante disso, ele participou do Concílio de Constança, como réu, né, acusado de heresia, e nesse mesmo Concílio de Constança ele foi condenado à morte. Essa execução foi em julho de 1415. Ele foi queimado vivo em Constança. Teve um movimento, depois da sua morte, o movimento Husita, que é uma revolta religiosa e social na Boêmia, por causa da morte de John Hus. Tem até uma célebre frase que diz que ele falou, o seu nome significava ganso, e ele disse: estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne que não será morto. Muitos dizem que essa profecia falava da reforma protestante, que veio 100 anos depois, e que o cisne seria Martinho Lutero. As principais ideias desse reformador: ele criticava a corrupção eclesiástica, denunciava a venda de indulgências e a corrupção clerical, ou seja, tem muitos pontos de John Hus que batem com o que foi falado na Reforma Protestante. É por isso que ele é um dos principais pré-reformadores, porque ele foi quem inspirou algumas coisas que foram colocadas na Reforma. Ele também falava do retorno às Escrituras,
defendia a autoridade bíblica acima da tradição eclesiástica. Nós sabemos que até hoje a Igreja Católica ainda tem a tradição em pé de igualdade ou acima ainda do que a autoridade bíblica. Ele também defendia o uso do vernáculo, que é textos traduzidos para a língua do original da pessoa, a língua do falante, né? A língua do falante. E não somente no latim, como era defendido pela Igreja Católica. Então, se você estava na Alemanha, ele defendia que houvesse texto traduzido em alemão. Quem está no Brasil, texto traduzido em português. Quem está em qualquer país, ter a palavra traduzida na sua língua. E também defendia o sacerdócio universal, que é que todos os crentes são sacerdotes. Se todos os crentes são sacerdotes, todos os crentes podem estar diante da presença de Deus e não precisa de nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. E sendo Deus, nós temos esse livre acesso a Ele, nós somos os próprios sacerdotes. Nós somos sacerdotes e podemos estar diante de Deus. E era isso que ele criticava, porque na tradição e na Igreja Católica fala que tem que haver um sacerdote para poder levar o homem até Deus. E John Ruiz, já naquela época, ele era contra esse ensinamento. Vamos lá agora para a Reforma Protestante propriamente dita. A Reforma Protestante ela foi um movimento religioso e cultural que ocorreu na Europa no século XVI, liderado por Martinho Lutero. Ou seja, tiveram outras personalidades, outros líderes, mas o principal e mais conhecido é Martinho Lutero. Ele falava contra o que nessa reforma? Falava contra a corrupção eclesiástica, como venda de indulgências, né? A venda de indulgência é a venda da salvação, né? Antecipada, perdão de pecados e salvação. Era contra o nepotismo, que é favoritismo para com os parentes. Então, se alguém tinha uma posição elevada na igreja, ela favorecia os seus parentes, seja lá para que fosse, né? Ou seja, para que fosse também sacerdotes ou para ter benefícios. E simonia, que é compra ou venda ilícita de coisas espirituais. A venda de indulgência está dentro da simonia, né? Está dentro da simonia. Ele também falava contra os abusos de poder papal, contra a infalibilidade papal, né? Que o Papa, o que ele disser é infalível, está acima das escrituras, todos têm que ouvir o Papa, só ele pode interpretar realmente as escrituras da maneira como ela deve ser interpretada. Então, tudo isso, Martinho Lutero era contra. Contra também o dogmatismo, que é um conjunto de preceitos de caráter incontestável, ou seja, os dogmas da igreja não poderiam ser contestados. E ele era contra isso, e também o ritualismo, que é o apego demasiado a rituais, cerimônias, formalidades. Então, a salvação não vinha desses rituais, não vinha dessas cerimônias e nem dessas formalidades. Quem foi esse homem? Martinho Lutero, esse reformador? Ele foi um teólogo, reformador, foi um professor alemão. Ele liderou a reforma protestante, como já foi dito. Sua crítica à Igreja Católica e defesa da justificação pela fé influenciaram profundamente a história do cristianismo. A defesa dele é que a justificação do homem era pela fé. Muitos dizem que ele leu a Epístola dos Romanos e viu o versículo que fala que a justificação é pela fé, e ali ele entendeu que estava na hora de mudar a maneira como era ensinado às pessoas e resolveu primeiramente, através da sua conversão, mudar a sua vida, o seu modo de agir e depois também tentar fazer a reforma da igreja. Ele nasceu no dia 10 de novembro de 1483 e na Alemanha. Ele estudou na Universidade de Erfurt e também na Universidade de Wittenberg, então era um homem muito culto, né, estudado. Foi ordenado a sacerdócio em 1507 e também é professor de Universidade de Wittenberg.
principais feitos desse reformador, ele foi, até hoje tem o luteranismo, né? Os luteranos, que é a denominação cristã, tem 70 milhões de seguidores. Seria um legado, né? Seria um legado. Porque aqui os principais feitos é um legado que ele deixou. É também a reforma protestante, né? Influenciou outras denominações. Até mesmo o calvinismo, né? São seguidores de Calvino, que tem Calvino como principal doutrinador, a teologia de Calvino, né? A forma de pensar de Calvino. Também o anglicanismo, que é os anglicanos, também tem forte influência de Martinho Lutero. Ele também desenvolveu, né? Trabalhou para o desenvolvimento da liberdade religiosa, influenciou na educação e na cultura, fez as 95 teses, que eram a crítica, principalmente às indulgências e outras coisas mais que ele via que era errado na Igreja Católica. Ele traduziu a Bíblia para o alemão e também ele foi o criador da Confissão de Augsburg, que é a doutrina luterana até os dias atuais. Nós vemos aqui as consequências da Reforma Protestante, né? As consequências religiosas. É a divisão da Igreja Ocidental. Primeiro, né? A Igreja Católica se dividiu em duas principais vertentes, que é a Católica Romana e a Protestante. Que a Católica continuou sendo a Igreja Católica, né? Só que ela se dividiu com a Protestante nos seus vários ramos. Teve também a emergência de novas denominações, né? Que apareceram, o luteranismo, todas essas são protestantes. Calvinismo, anglicanismo, anabatismo, presbiterianismo, entre outros. E também teve a consolidação do protestantismo. A reforma protestante ela se espalhou pela Europa, especialmente na Alemanha, na Suíça, na França, na Inglaterra e também na Escócia. Então, ele se consolidou na Europa. Também a protestante. Nós vemos também política, né? As consequências políticas, teve guerras religiosas, né? Teve conflitos entre católicos e protestantes, teve como a Guerra dos 30 Anos na Europa, teve também a formação de alianças, né? União entre estados protestantes, como a Liga Protestante de 1608, e estados que eram de maioria protestante eles se uniram, né? Eles se uniram para que não houvesse uma imposição da religião católica em seus países. Também a forte influência sobre a independência nacional, né? A reforma contribuiu para a formação de identidade nacional, especialmente na Inglaterra e na Holanda. As mudanças sociais. Houve mudanças na educação. A reforma enfatizou a educação bíblica e também a alfabetização. Até hoje a maior escola do mundo, né? Do mundo, que não é pago nada por ela, é a Escola Bíblica Dominical. Houve também o desenvolvimento da imprensa, né? A invenção da imprensa em 1450 permitiu a disseminação de ideias reformistas. Então, os reformadores eles apoiaram a imprensa, né? A imprensa pela Igreja Católica era vista como uma coisa má por trazer a palavra, por trazer a Bíblia para pessoas comuns na língua deles. Já pelos reformistas foi visto como uma coisa boa. Então eles desenvolveram a imprensa para que pudesse as pessoas ter a Bíblia na sua língua. Também mudanças na moralidade, né? A reforma influenciou na moralidade pública, especialmente em relação ao casamento e à família. Então, a reforma influencia na moralidade pública, né? Na relação ao casamento entre o homem e a mulher, né? As outras formas de casamento, elas não são aceitas pela reforma protestante. E também sobre a família. Culturais. Teve também efeitos culturais, né?
Teve desenvolvimento da música sacra, teve compositores como Johann Sebastian e Georg Friedrich, né? Teve a arte, a arquitetura também como estilo barroco que também, pela influência europeia, teve seu período aqui também no Brasil, e o rococó foram influenciados também pela reforma. Teve a literatura, com autores como John Milton e John Bunyan. Quem nunca leu, né? O Diário de um Peregrino de John Bunyan, um livro muito bom e muito propagado através da reforma protestante. Teve também filosóficos, né? Teve o desenvolvimento do pensamento crítico. A reforma incentivou o questionamento da autoridade. A pessoa pensar, não é tudo que ouvir ser real, mas ele pensar, poder criticar. Influência do iluminismo. A reforma preparou o terreno para o pensamento racionalista do século XVIII. Então a reforma deu espaço para os cientistas, para filósofos, e com isso veio o pensamento racionalista, né, do iluminismo no século XVIII. Também o liberalismo e individualismo. Essa forma defendeu a liberdade religiosa e individual. A pessoa tem liberdade para crer e também para fazer aquilo que ela deseja e que acha correto através do seu pensamento crítico. Influência nos dias atuais. Algumas influências nos dias atuais que nós podemos ver é a secularização, né? A separação entre igreja e Estado. Então, todas as pessoas podem escolher a sua religião. O Estado, ele não tem uma religião oficial, Estado laico, e as pessoas têm direito de escolher qual a sua religião, independente do Estado que ela esteja. Independente do país, independente da forma de governo, teve essa separação e influência da reforma protestante. O pluralismo religioso, que é a aceitação de diversas crenças religiosas. Ou seja, não tendo uma religião oficial, as outras religiões também são aceitas. E o desenvolvimento da democracia, que é a reforma, contribuiu para a formação de governos representativos. A democracia quer dizer governo do povo. O povo governa. O povo, através de seus representantes, através do voto, governa, cria um governo, cria governo representado pelo povo para fazer aquilo que o povo deseja. Tudo isso são influências também nos dias atuais da reforma protestante. Então aqui nós encerramos esse trabalho e, por causa do tempo, um trabalho curto, mas espero que tenha ficado bem explicado o que foi a reforma protestante e as suas influências no decorrer dos tempos até os dias atuais.